chateados. Hoje é o dia que eu nem precisaria estar fazendo esta pergunta. Eu tenho certeza que todos nós, e eu falo nós porque eu me incluo no meio, tá no mínimo bem chateado, decepcionado com o resultado de ontem. Eu queria poder começar o vídeo de hoje com um grande sorriso no rosto, falando, galera, vamos comemorar, notícia sensacional, agora vai. Mas infelizmente as coisas nem sempre são como a gente deseja. Tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, ainda que estejamos chateados, temos que pontuar, temos que registrar para o futuro, a gente não pode esquecer algumas cobranças. Quero começar já falando sobre a eleição e vejam só. Bolsonaro ampliou votação em todos os estados. Lula perdeu em 4. Eu sei, gente, que não vai adiantar falar das coisas boas, isso não vai curar as mágoas. Eu não vou falar para vocês, não fiquem tristes, é normal. É um momento que é como se fosse luto. Mas independente, por mais triste que nós estejamos, gente, isso tem algumas coisas que tem que ficar registradas. Registradas. Não pode esquecer. Uma delas é isso daqui, ó. Na média nacional, Jair teve 13,97% de votos a mais do que no primeiro turno. Isso daqui teve o apoio político, as movimentações aí, o apoio do Zema, campanha do Tarcísio Robusto no estado de São Paulo, apoio no Rio de Janeiro, sei lá, mais apoio político no Nordeste, teve. Mas grande parte desse crescimento de Bolsonaro foi por conta de vocês. Foi por conta de vocês. Isso aqui tem que ser algo que tem que estar interiorizado em nossos corações. Porque a campanha de 2024 já começou. Para vereador, para prefeito. E a gente vai eleger prefeitos e vereadores. A gente vai eleger. E para fazer isso, essa virada que o Jair teve, não chegou a virar, mas ele virou em várias cidades. Em várias cidades ele virou. Esse crescimento que o Jair teve foi por esse comprometimento de vocês, de levar informação, de conversar com as pessoas, falar, cara, olha o que está acontecendo. Isso é sensacional. A gente tem que continuar esse trabalho. Não adianta cruzar os braços, beleza, não precisa hoje. Isso aqui tem que estar dentro da gente, porque o Brasil continua. É o nosso país, é a nossa nação. Aqui eu montei uma tabela com alguns números para ficar mais fácil. Perceba uma coisa. No primeiro turno, o Lula teve 57.259 mil. Ontem ele teve 60.345. Ele cresceu 3 milhões. Ele cresceu. Só que o Bolsonaro cresceu 7 milhões. Isso é muito voto. Isso é muito voto. Quando você olha os candidatos que disputaram o primeiro turno, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Felipe Dávila, Padre Kelman, Péricles, Sofia Manzano, Vera Emael, todos juntos, somados, dá 9.897.000. Jair teve um crescimento de 7.134.009 eleitores. Basicamente, mais de 70% desses votos foram para o Jair. Isso é algo gigantesco. 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 Aqui é só uma tabela para mostrar primeiro turno e segundo turno. A quantidade de votos nulos aumentaram. Essa turma poderia também ter decidido o futuro do Brasil. Turma ali do MBL, do Nando Moura. E eles não fizeram isso à toa. Para eles é vantajoso isso daí. Eles querem, eles torceram pela derrota do Jair, eles trabalharam para isso. 3.930.000 votos. Isso daí era mais do que o suficiente para o Jair virar. Votos em branco, 1.769.000 votos. Aí abstenções, 32.200.000. Votos válidos, teve um relevo crescimento, né? E votos totais também teve um crescimento em comparação ao primeiro turno. E aí, vejam só, Bolsonaro faz mais votos do que em 2018, mas perdeu a eleição. Mas fez mais votos. Isso aqui também tem que comemorar. Isso é inegável. Mais votos do que em 2018. Você vê, ó. No primeiro turno, o candidato da esquerda teve 36,6% dos votos. Bolsonaro teve 32,64%. E outros, que aí seria abstenções, os candidatos aí diversos, Simone Tebet, Ciro Gomes, etc., todos juntos deram 30,7%. Neste segundo turno, quando você olha o somatório de votos em branco, votos nulos e as abstenções, estamos falando de algo em torno de 37.901.000 votos e 1. Isso dá 24,23%. Bolsonaro com 58.206.354 tem 37,2%. Isso daqui levando em consideração ao total de eleitores aptos, 156 milhões e um quebrado. Ou seja, o cara que foi eleito
Ele não foi eleito nem com 50% dos votos, nem 40% dos votos. 61,43% do Brasil não aprova o presidente eleito. Não aprova. E eu espero que essa massa de pessoas ela se engaje nos próximos meses, já nos próximos meses. Não, e nem precisa uma oposição maluca, vamos derrubar, vamos fazer isso. Não, é uma coisa realmente séria. Acompanhar, entender o que está acontecendo, pensando sempre no Brasil. Governe para todos os brasileiros. Isso vai acontecer? Não sei, mas é torcida. Quero que o Brasil dê certo. Quero que o Brasil dê certo. Eu quero de verdade. Eleição mais apertada da história teve virada pró-Bolsonaro em 248 cidades e nenhuma para Lula. E aí vejam só, tem algumas coisas que não dá para esquecer. Não dá. Porque isso aqui é uma reclamação que quando chegar em 2024, a gente tem que pontuar, a gente tem que falar, ó, a gente não esqueceu disso daqui. A gente não esqueceu, tem que dar um jeito. As pesquisas erraram de novo. Mas de forma absurda. A única que não errou de forma absurda, dessas três aqui, foi a Paraná Pesquisas, que é um instituto que já foi ridicularizado pelo jornal O Globo, lá na coluna do Sensacionalista, pelo menos duas vezes. Fora matérias que saíram aí falando, é um instituto que teve um contrato aí com o governo, com aquilo outro. O Lula fez alguns discursos no dia de ontem, quero comentar com vocês, para destacar algumas coisas, até pra gente saber e já fazer uns comentários visando aí 2023. A Carta Capital, né, em cima de qualquer suspeita, a própria esquerda, lê a íntegra do discurso de Lula após a vitória sobre Bolsonaro. Eu não vou trazer a íntegra, só os pedaços que chamaram mais minha atenção. Fala assim, ó, a ninguém interessa viver num país dividido, em permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro um inimigo a ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam e nós escolhemos a vida. Eu olho para isso daí e fico pensando, né? O que esse cara vai querer fazer aí no que diz respeito a você se defender, né? Sei. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país em todas as suas dimensões. Quando eu leio isso, eu fico às vezes pensando, cara, será que ele vai querer mexer em tudo? Eu acho que sim. Vai querer mexer em tudo. Espero que não queira destruir, né? Os avanços que foram feitos. Os programas que vêm dando certo. Tava falando com minha mãe ontem. Ela falou que o pessoal tava bem chateado lá em feira. Bem chateado. E aí eu tava falando, minha mãe, meu Deus, minha mãe também tava desesperada, né? Triste, a velhinha tava. Pior que minha mãe nem é velha assim. Minha mãe tem o quê? Esse ano é 2022. Minha mãe tá com 52. Então tá nova, né? E aí ela tava comentando com o pessoal o seguinte, que... Pô, olha que a gente não tinha grupo nenhum em feira. Agora a gente tem 3 grupos em feira. Tem a Frente Evangélica, tem esse aqui de direita, tem aquele outro grupo de direita. Já tem 3 grupos. Não tinha nada, agora tem 3. É se unir, é trabalhar, se empenhar. 2024, eleger alguns vereadores. Quem sabe aí... Se não eleger o prefeito, pelo menos ter capital político para... Não, vamos integrar aqui a base. Vamos aqui, né? Nas secretarias, ainda que ninguém assuma nenhum cargo, pelo menos poder falar, pô, esse cara aqui é bom, esse cara não é. Pegar pessoas da cidade que realmente possam vir para completar o quadro, fazer a direita avançar. A gente não pode abandonar as conquistas e os ganhos, mas de jeito nenhum. É o nosso país. Infelizmente, cruzar os braços e dar tchau é pior. Aqui foi o primeiro discurso. Algumas movimentações, e aqui são os 61,43% que não votaram no Lula. Eu já falei para vocês algumas vezes, tem alguns grupos na esquerda que pensam um pouco diferente, pensam em termos nacionalistas, desenvolvimentistas, vários deles estavam apoiando Ciro Gomes no primeiro turno, e vem a turma falando o seguinte, ó, eles pegam aqui a postagem do Macron e falam, ó, Macron é notório defensor da internacionalização da Amazônia, ao passo que Lula, em seu primeiro discurso, já confirmou ser favorável à cooperação internacional. Aí o cara falando, ó, meio complicado. Esse Rafael Machado, ele também segue essa linha, o cara mais à esquerda, ó, ele compartilha o Leonardo DiCaprio e diz, ó, já tá esfregando as mãos. Então a gente vai ter que parar para analisar. Não dá para também sair abrindo a porta para qualquer um. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco dos isentões. Tem muito isentão aí que a gente sabe que aconteceu nos verões passados. Talvez em determinados momentos tenha até algumas pautas em comum, mas você lá
né? Eu aqui, pelo menos eu, né? Assim, tem uma galera que não dá de jeito nenhum. Primeiro encontro internacional, presidente argentino. A política externa realmente já começou a mudar. Já começou a mudar. Isso aqui é o tipo de informação que a gente tem que estar dentro da gente, tem que teorizar. A gente tem que começar a mostrar para as pessoas, desde agora. Começar a mostrar, cara, você votou, mas olha no que você votou. Sabe? Então, tem um voto crítico, pelo menos, para a gente fazer esse 61,43% virar 62%, 63%, 65%, 70%, virar 80%. Em busca de paz, Lula fala aos 58 milhões de eleitores de Bolsonaro. A imprensa começou a falar isso. Lula disse que não existem dois Brasis. Eu realmente espero que ele esteja correto. Eu realmente espero que ele seja honesto em suas palavras. Governe para o Brasil, um país melhor. Não queira promover nenhum tipo de caça às bruxas, perseguição infundada. Mas, enquanto Lula fala isso, na verdade, enquanto a Veja solta aquela manchete, porque a gente vai falar do Lula ainda, estava eu passeando ontem no Twitter. Eu olhei, né? Aquele quadro do que está acontecendo, que já usou o Twitter, sabe como é no computador. E eu vi ali um termo que era assunto do momento no Brasil que chamou minha atenção. Sem anistia. Sem anistia. Aí eu cliquei para dar uma olhada, né? Eles dizem que querem pacificar o país. O Lula. Não, na verdade, a Veja disse que o Lula disse. Aí você olha aqui, ó. Só perfil. Os dois primeiros são verificadinhos da esquerda. Sem anistia. Sem perdão. Nunca mais. Excelentíssimo senhor presidente Lula, vamos combinar só uma coisa, sem anistia. O Diogo Mainardi diz, ó, agora Bolsonaro já pode ser preso. Então, assim, o sem anistia falando, não pode ter perdão. Como se Bolsonaro, somente também seus apoiadores, fossem criminosos. Então, assim, espero que realmente o Lula pense muito bem o que é que ele pretende para o Brasil. Pense muito bem, muito bem. Eu acho que desde já também são temas para colocar e conversar com esses 60%. Os 61% fala, cara, você acha que isso aqui é o caminho? É assim que é o caminho da pacificação? É isso daqui que apoiou? Até o eleitor que tu não conhece, que às vezes vota no Lula porque queria comer picanha. Pega o pé para ele aí, cadê a picanha? Vem que dia? Aí tu fala, tu acha isso aqui bacana? É assim que vai prender os opositores? Vai censurar e prender? Aí o Lula teve um discurso na Paulista. Na matéria da Veja já está o discurso completo. Só trouxe alguns pedaços. Eu talvez tire 2 dias aí para descansar, depois eu começo a trabalhar, porque eu já fui presidente, já ganhei a primeira vez, e essa e todas as vitórias que eu tive é a mais consagradora. Porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo nesse país. Então o que apoia Bolsonaro é o que é fascista, é isso? É complicado, né? A democracia está de volta no Brasil. Liberdade está de volta. O povo vai poder sorrir outra vez. O povo vai poder ter acesso à cultura. Porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. Aí lá para as tantas ele fala, ó, agora eu peço licença que eu vou fazer um discurso do outro lado. Mas antes, eu quero dar um abraço numa especial que é a companheira Dilma Rousseff. Agora nós vamos para o outro lado para falar. Falei com a esquerda, falei com o centro. E do outro lado, eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Esse é o cara que quer pacificar o país, segundo a manchete da Veja. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. Mas as pessoas têm que saber. Embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Sem problema nenhum, assim espero. Mas aí ele mudou, né? Primeiro ele fala assim que aqui não tem direita, depois fala que vai governar para todo mundo. Mas olha o clima. Pedro Menezes se classifica como liberal. Liberal. Se Lula ganhar, não podemos repetir 1979. Temos que sair... Não, tem que sair todo mundo preso depois dessa. Todo mundo preso. Isso é uma resposta de um perfil chamado Atu para o Elias Jabor, que é o sumam do Brasil, canalhas. Vocês não são brasileiros, vocês não são bem-vindos no próprio país de vocês. Porque vocês são canalhas. Vocês não merecem estar aqui.
Eu não sei com quem o Elias está falando, né? São todos apoiadores de Bolsonaro, quem pensa diferente. Essa é a tolerância. Essa é a grande tolerância. E aí o Arthur fala o seguinte, ó, não precisa sair do Brasil não, ó. Prisão agrícola no Acre tem que ser construída, ou então temos que fazer um intercâmbio com prisões privadas lá dos comunas. Olha a tolerância que já está sendo pregada. E a imprensa vai bater palma. A UOL tá aqui, ó. Derrotado, Bolsonaro perderá foro privilegiado e deve ter sigilos expostos. Só botou assim, ó. Bolsonaro com fé em Deus vai ser preso. Só faltava a UOL falar isso daí, né? O jornalismo imparcial brasileiro. Então assim, vamos ter problema? Com certeza. Cruzar os braços não vai adiantar. É encarar de frente, é triste. É um dia que tá todo mundo puto da vida. Mas é isso aí, pessoal. Mas calma lá, tem mais coisa, tem mais coisa. Uma coisa que a gente tem que comentar é o seguinte. A turma do MBL já começou a se movimentar. Já começaram a se movimentar. Eles trabalharam para eleger o Lula. Por quê? Porque eles sabiam que enquanto Bolsonaro estivesse aí, não tinha espaço para eles. Essa turma não é de direita. Essa turma só pensa em si. Essa turma é ególatra. Viu a mamãe falei e falou o seguinte, ó. Lula só ganhou após a indicação do Bolsonaro pro Supremo, votou para que ele se tornasse elegível. Bolsonaro, a culpa é sua. Primeiro que isso aqui é uma fake news. Não foi o Cássio que tornou o Lula elegível. Não foi. Não foi. Não tava nem lá. O Lula aí, né? Ele, inclusive, tem toda a situação lá. O Cássio não tinha nem assumido ainda. Tinha nem sido indicado. O Arthur fala, ó. Perdemos porque enfrentamos um sistema gigante. O PT, consórcio da mídia, liberais e traidores. Traidores, como me falei, MBL, que já aparecem como corvos para tentar beliscar algo. Continuam sendo o que sempre foram, traidores. A turma trabalhou contra. Eles agora querem ser a oposição. E tem gente que vai acabar caindo na lábia. Porque ser oposição é fácil. É fácil, é muito mais barato, né? O pessoal tava falando, né? É difícil você construir um telhado. Construir um telhado é caro. Mas você pega uma pedra e arrumar no telhado é parar demais. Tu acha no meio da rua, um pedaço de pedra e tu joga. Jogar pedra é fácil, difícil e cara é edificar uma casa. Então é isso que eles queriam o tempo todo. Nando Moura ontem estava se vangloriando que já ganhou 4 mil inscritos. Ganhou 4 mil inscritos. Porque é fácil ficar falando, chovendo molhado. A vida dele tá de boa. O canal do cara é dedicado a criticar, só isso. Tá lá, ó, inclusive compartilhando o Felipe Hermes. Outro isentão. Outro isentão, ó. Assisti o primeiro discurso de Lula agora. Refleti e creio que já é o momento de falarmos em impeachment. Nando Moura tava, faltou os votos dos que vocês difamaram, debocharam, humilharam, né, destruíram a reputação. Quem planta, colhe. Ainda xinga todo mundo. Sendo como se ele não difamasse ninguém, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não mentisse. Ele tá de boa. Ele tá de boa, né? Não, tá de boa. No alto de sua mansão, vendendo curso. Você vê o Kim Kataguiri, ó. Nós avisamos. Bolsonaro estava trilhando um caminho que trazia o PT de volta. Adiantou brigar, blá blá blá, isso, aquilo, outro. Agora o Lula está de volta. Seremos a verdadeira oposição. O cara que tá ali, ó, com foto com os petistas. Pedindo fora Bolsonaro, impeachment. Verdadeira oposição. Que oposição PT? Desde 2018, Kim Kataguiri já defendia Geraldo Alckmin. Essa turma vai tentar voltar. Vai tentar ser a nova oposição. Eles não são bestas. Não são bestas. E o brasileiro tem memória curta. Ontem já tinha gente aí compartilhando MBL. E aí, olha só. São 2 notícias que dão uma mistura assim de raiva com insatisfação e de ai, Brasil. Pacheco defende acordo entre poderes para manter emendas de relator criticadas por Lula. Aí eu fui lá nos comentários. Um leitor da Folha de São Paulo chamado Rodrigo F. Cabral perguntava por que no título não usou orçamento secreto? Só porque o Lula agora já é emenda de relator, não é mais orçamento secreto? Ah, porque não é mais Bolsonaro. Não é mais Bolsonaro, né? Não é mais Bolsonaro. Tudo que a imprensa criticar vai desaparecer. A Amazônia vai parar de queimar. Não vai ter mais preconceito. Agora o Brasil vai voltar a sorrir de novo. Vai ter até picanha.
E aí você vê, o orçamento secreto é aquela, às vezes, faca de dois gumes. Por quê? Bolsonaro perdeu o poder. Bolsonaro criticou por diversas vezes. Vetou lá atrás. E aí agora, os interlocutores do Lula, a gente está conversando aí com o judiciário e já falam em derrubar o orçamento secreto. Se isso acontecer, o que a gente vai fazer? No primeiro momento eu não sei. No primeiro momento não sei. Eleito, Lula tende a ter lua de mel curta e aprovação baixa, afirma cientista político. Foi o que aconteceu lá no Chile com Boric. Mal foi eleito, já desidratou. O Biden, mal foi eleito, já desidratou. Nas eleições subsequentes que teve nos Estados Unidos, a direita volta a crescer. Na própria Europa, a direita vem voltando a crescer também. Isso vai acontecer no Brasil. Porque já somos 61,43% da população que não votou nesse cara. Segundo ele, ainda que o petista emita sinais para o mundo político, sugerindo um governo pelo centro, o país dividido passa por um momento em que qualquer governante eleito tende a ter lua de mel curtas e taxas de aprovação popular mais baixas. É uma coisa que todos nós precisamos fazer, levar a informação à frente. A gente precisa de um clamor na sociedade. E aí que entra a participação de vocês. A gente vai precisar dessa força, desse comentário, acordar as pessoas. Então, com fé em Deus, o Brasil vai dar certo. Pode não ser agora, mas 2024 tá vindo. Já começou, a gente tá aqui. Eu tenho certeza que vários de vocês ontem estavam mais tristes do que estão hoje. A gente gosta do Brasil no final do dia. O Brasil é uma coisa que a gente sabe, a gente às vezes sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Eu não vou abandonar o Brasil. E eu quero que vocês estejam comigo. A gente vai estruturar não é resistência, uma oposição sensata, objetiva e que vai trabalhar. A gente vai falar assim, não, cara, a gente fez isso. A gente tá deixando o nosso nome na história. Que seja um pouquinho, que seja convencendo pessoas, mas a gente vai. Então por hoje é isso. Amanhã a gente vai estar de volta. E depois também, trazendo informação. Trazendo pessoas pro nosso lado. Na calma e na serenidade. Com fé em Deus, as coisas vão melhorar. E o Brasil, porque o Brasil não merece dar errado, mas de jeito nenhum. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui.